Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, Boketov. Estamos iniciando mais um estudo do Torá Sagrado, das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Guiliana, no grego Apocalipse, e vamos conhecer melhor esse capítulo 6, né, meus Haverim? Por que Azarias? Porque, né, na cristandade, né, ou seja, no mundo cristão, existem diversas interpretações sobre esse capítulo 6. E muitas vezes as pessoas elas ficam confusas, elas não entendem, né? Elas não sabem aonde recorrer o verdadeiro entendimento, sabendo que o verdadeiro entendimento ele está lá no Tanakh Sagrado, no conhecido Velho Testamento, que de velho não tem nada. Está no Tanakh Sagrado a interpretação do livro de Guiliana, ou seja, de todo o Apocalipse, se encontra no Velho Testamento. É lá que se encontra toda a interpretação, o entendimento correto do livro de Guiliana. Por que você diz isso, Ananias? Porque a nossa vara de medir deve ser a Torá e os profetas, né? De acordo com o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 2, né? Que se estes não falarem conforme a lei e os profetas, não há verdade neles. Então, é por isso que a vara de medir de todo israelita deve ser o Taná. Então, qualquer escritura, né, ou seja, registro histórico dentro do judaísmo que você for estudar, você deve usar a Torá como vara de medir. Seja o Talmud, seja o Novo Testamento, né, que no caso que nós estamos estudando o Novo Testamento, que Novo Testamento é um termo criado por Roma, e o correto seria Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos dos nazarenos, ou seja, os escritos dos judeus nazarenos, crentes no Machia e Yeshua, Hanotseri. Então, a gente entende, né, que qualquer registro histórico, seja o Talmud, o Novo Testamento, né, o Zohar, né, a Kabbalah, registros judaicos, né, até também livros apócrifos, né, como o Primeiro Enoque, Macabeus, enfim, tudo que está além do Taná deve ser examinado dentro do Taná. Tá bom, meus Haverim? Você não pode fazer com que determinados registros estejam acima da Torá. A Torá, ela está acima de tudo. Se o que está lá no registro não está conforme nos profetas e na Torá, não deis crédito, tá bom? É como está escrito lá em Devarim 4:6. Não deveis acrescentar a palavra que vos mando, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para os Raveirinhos onde se encontram essas passagens que eu acabei de citar, porque às vezes a gente cita, a pessoa quer a comprovação. Então, abre essa Bíblia em Isaías. Depois a gente vai para Devarim. Isaías, tá aqui, Isaías, capítulo 8. Isaías no capítulo 8. Tá em espanhol. Ó, Isaías capítulo 8, versículo. Eu vou confessar para os Raveirinhos, eu não sou bom de decorar versículo, tá bom? Mas o capítulo eu sei que está lá. O versículo é que os passucos, para mim, eles são mais fácil, né? Eu sei onde é que está o texto. Tá aqui, ó. Não é 8:2 não. É o 8:16 que diz, ó.
Cele o testemunho e cele a Torá entre os Talmidim. Ainda não é essa passagem. Tá aqui, é 8:20. Isaías, abra aí a sua Bíblia, o seu Taná Sagrado, em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Olha o que diz aqui, ó. Pois o Eterno deu a Torá como ajuda, para que eles não falem de acordo com esta palavra. É por causa disso que não há presentes para dar por ela, né? Eu vou ler aqui na versão de Jerusalém, porque está na tradução do espanhol, então às vezes ele faz uma confusão na tradução. Isaías 8:20. Abra sua Bíblia em Isaías 8:20. Isaías 8:20. Diz o seguinte: aqui, ó, a Torá e ao testemunho. Testemunho quem é? São os profetas. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, ou seja, com a Torá, certamente não nascerá para eles a aurora. Então, de acordo com Isaías 8:20, a vara de medir do israelita deve ser o Taná, certo? A Torá e o testemunho. Testemunho, os profetas. Tá bom, meus Haverim? E Devarim, né? Eu citei 4:2, não é isso? E nós não devemos acrescentar a palavra do Eterno. Vamos lá. Devarim, o mundo cristão chama de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Agora que eu acho que eu sei, porque a Torá eu tenho mais controle nos versículos da Torá, né? Eu controlo mais. Aqui, ó. Devarim 4:2. Para obedecer às mitzvot do Eterno, seu Elohim, que estou lhe dando, não acrescente ao que estou lhe dizendo, e não subtraia disso. Então, o Eterno está dizendo aqui claramente que nós não devemos acrescentar e nem tirar da sua palavra. Tá bom, meus caveirinhos? Então, quando você coloca o Novo Testamento, né? Os cristãos colocam o Novo Testamento acima da Torá, né? Aquela religião, o islamismo, coloca o Alcorão acima da Torá, os nossos Yehudim, Ashkenazim, né? A maioria Ashkenazim coloca o Talmud, né? Babilônico, acima da Torá, né? Os nossos Yehudim, os nossos irmãos Yehudim cabalísticos, às vezes colocam também a Cabala acima do Taná Sagrado, Torá e Profetas escritos, tá bom? O único grupo judaico que eu conheço que não tem nenhum registro fora a Torá e os Navim são os caraítas, né? Os caraim. É o único grupo que eu conheço que não tem, né? O acréscimo, né? Mas todos os demais têm, né? Saindo também do judaísmo, entrando no cristianismo e no islamismo, eles têm outros registros que eles colocam acima da Torá escrita, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então a gente entende, de acordo com Isaías, né, capítulo 8, versículo 20, e Deuteronômio, Devarim, capítulo 4, versículo 2, que a nossa vara de medir deve ser sempre a Torá e os profetas e que não se deve acrescentar e nem subtrair destes escritos. Então, quando eu coloco o Novo Testamento acima da Torá, eu estou o quê? Acrescentando, não é isso? Quando eu faço que nem os samaritanos, que eu uso uma Torá que não é a mesma dada a Moshe, mas uma outra Torá dada aos samaritanos, eu estou fazendo o quê? Estou subtraindo, não é isso? Então, alguns acrescentam e outros tiram, né? Então, subtrai e acrescenta. Então, quando você faz isso, você não está sendo fiel às escrituras, né? Ao Eterno. Então, dando continuidade.
Mas, Azarias, esses registros históricos, eles foram dados pelo Eterno? Sim, muitos deles foram dados pelo Eterno, né? Não pelo Eterno, mas eles foram permitidos pelo Eterno, né, para existirem esses registros. Eles foram permitidos, tá bom? O único destes, aliás, os dois únicos que eu acredito que estão ligados com a Torá e os profetas é realmente o Novo Testamento, sendo que boa parte do Novo Testamento, eu digo 60% dele é deturpado, né? Ou seja, não tem proveito algum, 40% tem proveito, né? E o outro registro também é o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, o Talmud de Babilônia, o Talmud de Jerusalém. Eles também têm muito conteúdo ali que dá para aproveitar. Creio que 60%, né? 40% também você descarta. Tanto do Talmud quanto dos Ketuvim Netzarim, vulgo Novo Testamento. Então, de cada um desses, você faz ali a peneira usando aí a Torá e os profetas. O que que o Rav Azarias quer dizer quando iniciou o estudo falando sobre isso? É o seguinte, para podermos entender Apocalipse capítulo 6, nós precisamos entender o Taná, que está escrito lá no Taná. Né? Que nem eu falei desde o início quando a gente iniciou os estudos do livro de Guiliana, Apocalipse, que nós só podemos entender o livro de Guiliana se nós tivermos conhecimento do Taná, né? Porque existem diversas teorias, principalmente no mundo cristão, eu creio que 90% aqui dos meus estudantes, Talmidim, vem do cristianismo, existem diversas teorias, né, de pastores, teólogos, né, sobre apologética e sobre, não apologética, sobre, como é que diz, o estudo do fim das coisas, escatologia, né, sobre escatologia, né, e algumas, cada um tem a sua visão, né, do que a escatologia diz. Então, capítulo 6 de Apocalipse, dentro do contexto histórico do Taná Sagrado, ele tem as duas bases, né? Você vai ali pelo Pardes, que depois eu vou explicar para os Raveirinhos sobre o Pardes, vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Que o capítulo 6 de Apocalipse, ele está tanto dentro de um contexto histórico, quanto ele também está dentro de um contexto profético. Claro que o contexto histórico também é profético, porque se usa ali simbolismos e metáforas, e um contexto profético para o futuro, né? Vamos dizer assim, mais escatológico. Então, existem dois tipos de contextos dentro do capítulo 6 de Guiliano. Existe o conceito histórico e o escatológico, os dois, tá bom? Que é o que nós vamos analisar agora. Então, vamos lá. Então, nós vamos primeiro fazer a leitura, versículo por versículo, e depois nós vamos fazendo a comparação aí com o que está no Taná. Qual é o livro do Taná que faz relação com o capítulo 6 de Guiliana, Ravel Azarias? É, na verdade, o livro de Zacariá, ou seja, de Zacarias. É esse o livro que faz aí a relação com Apocalipse 6, tá bom? Então vamos lá. E eu vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos. Abra aí a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 6. Bom, vamos lá, versículo 1. E eu vi quando o cordeiro todo mundo sabe, né, que é o Mashiach, quebrou o primeiro dos sete selos. No estudo anterior, no capítulo 5, nós estudamos sobre o livro selado, com sete selos. O livro selado, Torá, é a Torá. Os sete selos são ah, as, o aspecto profético que se encontra dentro da Torá e que só o Mashiach ele tem, né, a missão ele é o único também, na verdade, que pode
nos revelar, né, essas profecias, né, esse segredo que está ali dentro da Torá, né? Porque todo mundo aqui sabe que a Torá, ela sendo decodificada de uma forma mística, ou seja, cabalística, usando aí a gematria, as letras do alfabeto hebraico e também dentro do aspecto profético, ali existem revelações que vão desde o início do mundo, da criação, até o Olam Rabá. Então, quer dizer, Azares, que só nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, em hebraico, não estou falando na Torá em português, estou falando na Torá em hebraico, tem toda a história da humanidade ali, do início até o fim, exatamente. Exatamente. Então, o livro selado, de acordo com Isaías 29, é a Torá, tá certo? Assim como lá em Isaías 29, no contexto que nós vimos no último estudo, somente os profetas poderiam revelar, né, as profecias do livro selado ao povo de Israel, assim também só o Mashiach pode desvendar os 7 selos que está no livro selado, né, que é a Torá. Então, só o Mashiach pode desvendar, né? Então, no período ali que a Síria invadiu Jerusalém, né, no capítulo 29 de Isaías, né, que não havia mais profetas e não havia ninguém que conseguia fazer a leitura do livro selado e passar o entendimento ao povo de Israel, aqui é a mesma coisa, né? Só o Mashiach pode nos desvendar os 7 selos que estão no livro selado. O livro selado, de acordo com Isaías 29, é a Torá, que no versículo 18 de Isaías 29, versículo 18, afirma que nos últimos dias, né, os povos teriam compreensão da Sagrada Torá, os povos da terra, e se alegrariam, se rejubilariam no Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então está bem claro, né, que o livro selado de Guilherme, capítulo 5, é, na verdade, a Torá, tá certo? Que é o que vem dentro da revelação dos profetas. Então, dando continuidade, eu vi, quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizer como voz de trovão, vá embora. Né? Então, 4 seres, né? Então, o número 4. Quando a gente pensa no número 4, nós também pensamos nos 4 seres viventes, né? Nós entendemos que os 4 seres viventes, eles também estão relacionados com os 4 pontos cardeais da Terra: norte, sul, leste e oeste. Tá bom, meus caveirinhos? Então, onde é que nós vamos ver a interpretação desses 4 seres viventes, Azarias? No, no livro de Zacarias, no capítulo 1 e depois no capítulo 6. Vamos fazer a leitura. Abra sua Bíblia aí em Zacarias, Zacariá, capítulo 1, e depois nós vamos para o capítulo 6. Capítulo 1, a partir do versículo 8. Aqui, a partir do versículo 8. Zacarias, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Era noite, e vi diante de mim um homem montado num cavalo castanho. Ele estava entre as montanhas sombreadas, e atrás dele haviam outros cavalos. Alazão, que é azul escuro, cinza e malhado, né? Esse malhado aqui, em outras traduções, traz verde. Eu perguntei: o que são estes, meu senhor? O Meler, o anjo que estava comigo, me disse: Vou te ensinar o que são. O homem que estava entre as montanhas disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então, aí, está claro que refere-se aí aos 4 pontos cardeais da terra. Versículo 11. Então eles mesmos responderam ao anjo do Eterno que estava entre as montanhas:
Temos percorrido a terra e o mundo inteiro está habitado e em repouso. Então, nós entendemos claramente que estes cavaleiros que estão montados sobre esses cavalos coloridos, né, cada um de uma cor, claro que cada cor representa, tem um significado, eles são sentinelas, né? Eles são sentinelas. Por que, Azarias? Porque a resposta do versículo 11, né, o 10 diz que eles têm percorrido toda a terra, e o versículo 11 eles deixam bem claro: temos percorrido a terra e o mundo inteiro está habitado e em repouso. Muitos entendem que aqui ele está se referindo ao mundo da época e à cidade de Jerusalém, né? Porém, dentro do contexto do livro de Guiliana, Apocalipse, nós já entendemos dentro de um aspecto mundial, né? Dentro de um entendimento na Terra inteira. Nessa época aqui de Zacarias, cidade de Jerusalém e o mundo habitado da época, né? Então, nós entendemos que eles são vigilantes, eles são sentinelas do Eterno. Tá bom? Então, vamos agora para o capítulo 6 só para a gente concluir, né? Ter uma visão mais clara. Aí, Zacarias, capítulo 6. Aqui, vamos lá. Zacarias, capítulo 6, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Zacarias, capítulo 6, versículo 1. Vai dizer o seguinte: Novamente levantei os meus olhos e vi diante de mim 4 carros saindo de entre 2 montanhas. Olha aí, 4 carros, né? Ou seja, carros que contêm o quê? Cavalo, né? Então, isso aqui bate direitinho com o que está lá em Apocalipse, no capítulo 6. E também passa o que seja de Zacarias. Veja aí a coincidência, né, meus Haverim? E as montanhas eram montanhas de bronze. A primeira carruagem tinha cavalos alazões, azul. A segunda carruagem, pretos. A terceira carruagem, brancos. E a quarta carruagem, cavalos verdes e cinzas. Malhados aqui em outras Bíblias tem verde, tá bom? Então diz o seguinte: Perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isso, meu senhor? O Meler do Eterno disse, respondeu: Estes são os, olha aqui a resposta. Estes são os 4 ventos do céu que saíram depois de aparecerem diante do Eterno de toda a terra. Então, quem são os 4 cavaleiros do livro de Guiliana? São os 4 ventos do céu. São os 4 pontos cardeais. São as 4 dimensões da terra. Tá bom? Então tá claro aqui a resposta aqui. Então você não deve ir por cabeça de teólogo, de estudo da Bíblia Thompson, né? Estudo da Bíblia da Dake, estudo da Bíblia disso, daquilo. Não, você tem que ir pelo que o Eterno está te falando aqui. A interpretação fidedigna da profecia é a própria profecia, tá bom? Então você não deve dizer, o cavalo branco lá é o anticristo, e os demais cavalos são o que seguem, o que vem depois dele, né? Que nem o mundo cristão ensina isso. Outros entendimentos afirmam que o cavalo branco é Yeshua, né? É o Mashiach, né? E que após ele se seguem, né? As catástrofes dos últimos dias, né? Então existem diversas interpretações, mas nós temos que ir pela interpretação do Tanar, tá bom? Então o que é que o livro de Zacarias afirma? Que os 4 cavalos de Apocalipse, eles são os 4 ventos do céu. Ou seja, eles são o norte, o sul, o leste e o oeste. Tá bom, meus Haverim? E que eles percorrem toda a terra. Eles são os ventos do Senhor, os ventos do Eterno, que percorrem os 4 pontos cardeais da terra. Tá bom? Continuando o versículo 6. Aqui vai confirmar o que eu acabei de falar, que eles percorrem os 4 pontos cardeais da terra. A carruagem com os cavalos pretos está indo para onde? Para o norte. Olha aqui, ó. Os cavalos brancos atrás deles, e os malhados foram para a terra do sul. E os cavalos cinzas estavam procurando sair e correr por toda a terra, quando o Eterno disse: Corra por toda a terra.
e eles foram percorrer toda a terra. Então ele me chamou e disse: Veja, aqueles que foram vagar pelas terras do norte apaziguaram a minha fúria nas terras do norte. Então está claro, né, que os quatro cavalos do livro de Guiliano, eles são os quatro ventos do Eterno, levando aí juízos às nações, tá bom? Então vamos lá, voltando para Guiliano, né? Voltando aqui para Guiliano, capítulo 6. Então, a interpretação do livro de Guiliano já foi dada, né? Pelo profeta Zacarias. Vamos voltar lá para Guiliana, capítulo 6. Então, nós estudamos no início do livro de Guiliana, que o livro de Guiliana ele foi escrito por Yohanan, né? Recebendo ali a revelação do Eterno na ilha de Patmos, referindo-se ali os julgamentos do Eterno ao Império Romano, né? O Império Romano, tanto o Império Romano civil quanto o Império Romano papal, né? O Império Romano religioso. Então, nós vemos aqui claramente que, dentro, vou dar primeiro o sentido histórico, depois eu vou dar o sentido escatológico. Então, vamos lá. Versículo 2 de Guiliana. Olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa. E ele partiu como conquistador para conquistar. Versículo 3. Quando ele quebrou o segundo. Até pronto, até aí, cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa. E ele partiu como conquistador para conquistar. Então, primeiro, aqui não pode ser Yeshua. Por que, Azarias? Porque Yeshua, ele consumou tudo no madeiro. Então, se ele consumou tudo no madeiro, então não tinha mais nada que conquistar. Ele já havia conquistado. Então, entendemos claramente que aqui não se refere de forma alguma ao Mashiach Yeshua. Nem existe um grupo aí religioso chamado Testemunhos de Jeová, que eles afirmam que aqui se refere ao Messias, e não é, tá bom? Aqui se refere, dentro do contexto histórico, ao Império Romano, o Império Romano, tá bom? Por que cavalo branco, Azarias? Porque foi o período em que o Império Romano ele viveu em paz, tá bom? Que vai ali desde o primeiro século até o terceiro século, o Império Romano ele viveu uma era de paz, né? Uma era áurea. E ele saiu conquistando, né? Por isso que diz, como conquistador para conquistar. E realmente ele saiu conquistando os povos do Ocidente. Tá bom, meus Haverim? Então Azarias, então quer dizer que aí refere-se ao Império Romano? Exatamente. Quando se refere ao cavaleiro que está montado sobre o cavalo, se refere aos imperadores do Império Romano, os imperadores. Tá bom? Então, dando continuidade. Versículo 4, quando diz: Saiu outro cavalo, um vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer pessoas se matarem. E ele recebeu uma grande espada. Então, aqui, claro que havendo conquistas, a guerra, né? Então, realmente, o Império Romano, já ali por volta dos anos 400, eles começaram a entrar num declínio, né? Guerra por cima de guerras, né? Outros reinos bárbaros tentaram invadir Roma diversas vezes, Roma foi saqueada, foi queimada, e aí nós vemos claramente esse cumprimento profético e histórico, tá bom? Não entrei ainda no escatológico. Quando chega no versículo 5, ele diz: Quando ele quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem, né? Em outras Bíblias diz: Vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, aqui, fome. Né? Então, consequentemente, por conta das guerras, né, houve fome no império. E o versículo 6 diz: Então ouvi o que parecia ser uma voz dentre os quatro seres viventes, dizendo: 2 libras de trigo por um dia de salário, 6 libras de cevada pelo mesmo preço, mas não danifique o óleo ou o vinho.
Quando abriu o quarto selo, então aqui fome, né? Então, por consequência da guerra, viu o quê? A fome. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e diante de mim estava um cavalo pálido, de aparência doentia. Outras Bíblias dizem cavalo verde, ou malhado. O nome do seu cavaleiro era a Morte, e o Sheol seguia, a sepultura. Ele recebeu autoridade para matar um quarto do mundo pela guerra, pela fome, por pragas e com os animais selvagens da terra. Então, aqui se encerram os quatro cavalos, né? Então, até o versículo 8. Né? Então, a gente entende que claramente aqui refere-se à derrocada, né, do Império Romano. Então, eles saíram para conquistar, expandir o Império, e nessa conquista, nessa expansão do Império, o Império começou a declinar, certo, meus caveirinhos? Como é que eu sei disso, Nazaré? Só simplesmente você entrar aqui no Google e fazer uma pesquisa sobre o declínio do Império Romano. Tá bom? Então, você entra aqui no Google, você faz uma leitura do início do Império Romano antigo, até o último Império Romano, que você vai ver claramente essa história passando na sua frente. Por isso que eu digo, o livro de Quiliana é um livro dos juízos do Eterno sobre o último Império da Terra, que seria o Império Romano, até o fim dos dias. Tá bom? Então, é isso que é revelado aqui. Versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos, por causa da proclamação da palavra do Eterno, isto é, por terem dado testemunho. Eles gritaram em alta voz: Rei soberano, Hakadosh, o único verdadeiro, quanto tempo você julgará o povo da terra e se vingará do nosso sangue? A cada um foi dada uma vestidura branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que completassem o número dos seus conservos irmãos que seriam mortos como eles. Então, aqui no quinto selo, nós vemos claramente ali o período das eras de Esmirna, aliás, da era de Esmirna, né, que quando foi que o Império Romano se viu, por meio de Nero, Justiniano e outros imperadores arbitrários, perseguiram ali os judeus e os mataram. Né? Então, aqui é, na verdade, uma descrição clara da perseguição do Império Civil ao povo do Eterno, ao povo, os Yehudim. Né? Destruíram o templo ali no segundo ano 70, depois destruíram o templo, dispersaram o povo sobre as nações da terra, e além de terem destruído o templo, perseguiram o povo do Eterno. Tanto os que criam no Mashiach Yeshua, quanto os que não é que não criam, não enxergam, né? Os que enxergavam o Mashiach Yeshua e os que não enxergaram o Mashiach Yeshua. Então, ambos os grupos de Erudinho, dos nossos irmãos judeus, israelitas, foram perseguidos ali pelo Império Romano. E aqui, né, a gente vê claramente que estes, né, no caso, o sangue destes clama vingança, né? Continuando o versículo 12, Apocalipse 6, 12. Então olhei quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou negro como roupas de luto e a lua cheia ficou vermelha como sangue, um eclipse, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como os figos caem no chão quando a figueira é sacudida por um vento forte. E o céu recuou como um livro que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, na verdade todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas e as montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no seu trono e da fúria do cordeiro. Pois o grande dia da fúria chegou, e quem pode suportá-lo? Né? Então, aqui nós vemos claramente uma descrição da queda total no ano 476 da Era Comum, uma queda total do Império Romano. Por que, Azarias? Porque aqui afirma, meus caveirinhos, que houve um grande terremoto. Terremoto em profecia significa mudança.
mudança de governo, mudança na sociedade, mudança de pensamento, né? Houve uma mudança, certo? E o eclipse, né? Ele mostra isso, né? O sol ficou negro como roupas de luto e a lua cheia ficou vermelha como sangue, né? Então, um eclipse mostrando aí a mudança, né? As estrelas do céu em profecia simboliza, né? No caso, o sol simboliza a justiça, né? E a lua simboliza, né? O governo. As estrelas simbolizam os governantes da terra, afirma aqui que eles caíram, assim como os figos caem. Como é que você sabe que estrela significa o governante, Zacarias? Por conta lá do sonho de Yosef, o sonho de José do Egito, né? Que ele viu, né? Os seus os irmãos como sendo 12 estrelas, né? E elas se curvavam diante dele, né? Dentro do sonho, se eu não me engano, ele seria a lua, né? E o pai deles, o sol, uma coisa assim. Mas eu sei que estrelas significa autoridades dentro da profecia. Por isso que aqui é claramente uma profecia referente à queda total do Império Romano no ano 476, de acordo com os eventos dentro do aspecto profético, né? Assim como os figos caem no chão quando a figueira é sacudida por um vento forte. Então, as autoridades do império elas foram destituídas, elas foram caídas, ou seja, elas foram substituídas pelo papado, né? Pelo papa, né? Pelo papado. E depois, no ano 528, se eu não me engano, se instituiu ali o papado. Versículo 14. E o céu recuou como um livro que se enrola e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Aqui mostrando uma total mudança no aspecto do mundo da época, né? Então, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, na verdade, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas e as montanhas. E diziam os montes aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no seu trono e da fúria do cordeiro, pois o grande dia da fúria chegou. E quem pode suportá-lo? Então, aqui nós vemos claramente que, quando fala, né, do juízo do eterno, é que caiu sim um juízo sobre o Império Romano, né? Então, quando fala sobre os versículos 15, 16 e 17, está se referindo ao grande dia da fúria do Eterno sobre o Império Romano, ou seja, o Império caiu, né? O Império caiu completamente. No ano 476 da Era Comum, o Império Romano civil, não religioso, o civil, ele deixa de existir. Bom, então, aqui na verdade, a, o Eterno, né? A fúria do Cordeiro, por quê? Porque eles mataram os nazarenos, né? Crucificavam, matavam queimados, jogavam no covil dos leões, jogavam nos estádios para serem espetáculo para o povo romano, né? Perseguiram mesmo, mataram muitos na Netzarim, até tentar exterminar todos. Por isso que diz a fúria do Cordeiro, pede para que eles se livrem da fúria do Cordeiro, né? E esse foi como se fosse um grande dia mesmo de fúria do Eterno sobre Roma, né? Roma. Mais adiante nós vamos ver, né, dentro do shofar, né, dentro das profecias das trombetas, que há uma relação, sim, desse juízo sobre o Império Romano, né, das nações bárbaras que invadiram Roma e a destruíram completamente. Bom, meus Haverim, então esse aspecto que eu passei aqui para os meus irmãos, os meus Ahim, Haverim, é o aspecto histórico de Guiliana, capítulo 6. E o aspecto profético, Azarias. Então, nós vamos concluir agora com o aspecto profético escatológico, porque eu passei primeiro o aspecto profético histórico. Agora eu vou passar o aspecto profético escatológico, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Então, vamos lá. Eu creio que essa parte é a que mais interessa aos que estão assistindo. Então, Azarias, então quer dizer que a escritura ela pode ter duplo significado dentro do Pardes, tá bom? Passei agora para vocês
o que está dentro do âmbito histórico do livro de Guiliana, que foi escrito no período do Império Romano, o âmbito histórico, né? Peshat, né? Uma coisa mais aberta, mais uma visão mais clara do livro, né? Do que quer dizer, baseando-se ali com o que está em Zacarias, capítulo 1 e capítulo 6 de Zacarias. Porém, agora nós vamos entrar no Sod, na parte do segredo, na parte mais profunda dessa profecia. Tá bom, meus caveirinhos? Então, continuando. Vamos lá. E eu vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos. A gente já viu aqui, né? Os sete selos, o segredo que está na Torá, que foi dado apenas ao Mashiach, né? O poder de desvendar estes segredos. Houve um dos quatro seres viventes, né? Ou seja, os quatro cavalos, que são os quatro ventos que percorrem toda a terra, de acordo com o livro de Zacarias, a dizer com voz de trovão: Vem, né? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Branco em profecia simboliza a paz, a shalom, né? Dentro das Sagradas Escrituras, por isso que vestiduras brancas, né? Então tem todo um contexto. Opa, saí aqui, passei para o capítulo 7. Vestiduras brancas, só aconteceu um negócio aqui. Qualquer coisa ele muda o. Pronto. Vestiduras brancas, né? Seu cavaleiro tinha um arco, uma coroa, e ele partiu como um conquistador para conquistar, né? Então nós sabemos dentro das profecias, né? Dentro das profecias do Sagrado Taná, que haverá um homem chamado Gog, rei de Magog, e este enviará suas tropas para invadir Israel. Isso está em Ezequiel capítulo 38. Capítulos 30, são dois capítulos, na verdade, capítulo 38 e o capítulo 39, que é já o clímax e o desfecho dessa profecia. Então, esse cavaleiro branco é Gog, Gog de Magog. As Azarias, é que nos evangélicos dizem que isso aqui é o anticristo, ele é um antissemita. Não vou dizer que é um anti-Mashiach, né? Ele não vai guerrear Israel por conta de um Messias. Ele vai guerrear ou por conta da religião judaica, enfim. Ele vai guerrear por uma questão militar mesmo, política e militar, né? Isso está em Ezequiel no capítulo 38. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 38. Abra essa Bíblia, Ezequiel 38. Versículo 1. Então, ó, aqui, ó, versículo 1. Ezequiel 38, versículo 1. Diz assim: Veio a minha palavra do Eterno. Ben Adam, Ezequiel, vire seu rosto para Gog, que é ele, ó, o nome dele, da terra da onde? De Magog. Então, a terra de Magog, eu tenho um estudo aqui no meu canal só sobre isso, depois vocês podem pesquisar, a grande batalha de Gog e Magog, é a Rússia, né? Terra de Magog é a Rússia. Terra de Magog é a Rússia. Acabei passando para o capítulo 39. Então, aqui no capítulo 38, afirma sobre esse antissemita, né? Esse anti-Torá. Vamos dizer assim, eu não falo anticristo, que é muito cristão, mas é um anti-Torá, um anti-Israel, um anti, um antissemita, né? Príncipe soberano de Meseque e Tubal. Então, Meseque é Moscou, né? E Tubal, Tubalsk, né? Que é uma cidade russa. São duas cidades russas, duas das grandes principais cidades russas. Moscou, que é a capital,
e Tobolsk, que é uma das cidades históricas da Rússia, uma das cidades mais históricas, né, onde houve ali o início da civilização russa, e profetiza contra ele. Diga que o Eterno, Elohim diz, eu estou contra você, Gog, príncipe soberano de Moscou e Tobolsk. Farei você girar, porei ganchos em suas mandíbulas e o trarei para fora com todo o seu exército. Cavalos e cavaleiros, todos bem equipados, uma grande multidão com couraças e escudos, todos carregando espadas. E aqui são as outras nações que vão acompanhar, né, a Rússia nessa guerra. Né? Nós temos aí Paras, Kush, Put e outras nações. Gomer, Togarma, né? Então, eu tenho um estudo aqui no meu canal só sobre esse assunto, que depois os Haverim podem estar aí consultando esse vídeo para poderem entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, retornando aqui, Iliana, então a gente vê claramente que o aspecto profético de Guiliana ela bate também com o que está dentro de Ezequiel, capítulo 38. Tá bom, meus Haverim? Por isso que eu digo que a interpretação do livro de Guiliana é o Tanar, tá bom? Não é teólogo, não é pensamento de teólogo, nem de historiador, nem nada disso, de doutor em escatologia. Você tem que ir pelo que o Tanar ensina. Então, esse cavalo branco aqui é o príncipe de Meseque Tubal, tá bom? Então, é ele. Aí diz que ele sai para conquistar. Conquistar o quê? A terra de Israel. A terra de Israel. E aí, consequentemente, vem a guerra, né, que é o cavaleiro vermelho, o cavalo vermelho, que simboliza a guerra, né, recebeu o poder de tirar a paz da terra, e ele realmente vai tirar, porque quando se iniciar essa guerra ali em Iosafá, né, no vale do Vale Megido, no Armagedon, que também está lá em Joel, capítulo 2, versículo 1 e 2, falam sobre esse assunto. A terra não vai ter paz, não fala-se da terra de Israel, mas o mundo inteiro, tá bom? Aí, consequência, vem o quê? Vem a morte, aliás, vem a fome, né? E vem a morte, né? Aqui, ó. Consequência, vem a morte. Ó, tá aqui, ó. Matar um quarto do mundo pela guerra. A guerra que vai invadir Israel. A guerra de Gog e Magog. Pela fome, por pragas, por conta da contaminação, né? Da radiação, porque muitas bombas atômicas serão acionadas, né, bombas biológicas e atômicas, e os animais da terra também, selvagens, esses animais selvagens aqui se referem aos ímpios. Não é um animal, não é um leão, não é nada disso. Os animais selvagens que está se referindo aqui são os ímpios, né, os ímpios, as, os criminosos, né, eles serão acionados, né, para participar disso. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da proclamação da Eterna, isto é, por terem dado testemunho. Eles gritaram em alta voz: Ei, soberano, Hakadosh Baruch Hu, o único verdadeiro, quanto tempo você irá julgar o povo da terra e se vingar do nosso sangue? Então, aqui está se referindo, né, a todos os nossos irmãos e Rudim que foram mortos, desde a Roma Civil, nos Coliseus, desde a Idade Média, pela Igreja Romana, pela Inquisição, pelas Cruzadas, né, pelas perseguições dos protestantes e também pela perseguição islâmica. Então, todos esses aqui estão clamando, né, por vingança ao Eterno. Né? Então, aqui não engloba somente o período ali da Roma Civil, como eu falei no aspecto profético histórico. Dentro do aspecto profético escatológico, refere-se a todas essas perseguições que aconteceram até o Holocausto, tá bom? Até o Holocausto. Aqui se refere ao aspecto profético até o Holocausto. E aí, dentro do contexto de Ezequiel 38, né, haverá sim mortes dos nossos irmãos de Yehudim, muitos vão morrer, com certeza, né? E aí o Eterno ele vai vir em
Aí vai ser o momento em que o Eterno ele virá, né, em socorro ao seu povo, né? Quando diz aqui, ó, então olhei, abri o sexto selo e houve um grande terremoto. Esse mesmo terremoto também está relatado lá em Ezequiel capítulo 39. O sol ficou negro como roupas de luto e a lua cheia ficou vermelha como sangue, um eclipse, né? As estrelas do céu caíram sobre a terra, né? As estrelas do céu aqui nesse caso entende-se serem as bombas atômicas, né? Como os figos caem no chão quando a figueira é sacudida por um vento forte, o céu recua como um livro que se enrola e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, ou seja, o aspecto da terra ela muda, né? Como fala o profeta, acho que é Abacuque, né? Que diz que na sua frente, acho que é Ezequiel ou é Abacuque, eu não lembro, que na sua frente como o jardim do Éden e atrás, né? Como se fosse um deserto, ok? Então, os reis da terra, os governantes os generais, os ricos e os poderosos, na verdade, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas entre rochas e montanhas. É claro que numa guerra dessa todo mundo vai querer entrar, né, para os seus esconderijos. E diziam os montes aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da fúria do Cordeiro, pois o grande da fúria do Eterno chegou. E quem pode suportá-lo? Né? A mesma pergunta é feita lá em Pedro, né? Quando fala: e quem pode subsistir, né, a esse dia? Tá bom, meus Haverim? Então vamos fazer uma leitura a mais aqui no capítulo 38 de Ezequiel para a gente concluir o estudo e depois nós vamos para Pedro para podermos concluir o estudo. Aqui. Então aqui ele fala, né, sobre a tomada de Israel. Depois de muitos dias ele virá no fim dos anos e invadirá a terra que foi salva da espada. É unida entre muitos povos as montanhas de Israel. Eles estão em ruínas há muito tempo, mas agora Israel foi expulso das cidades e todos vivendo lá em segurança. Você virá como uma tempestade, será como uma nuvem cobrindo a terra, você e todas as suas tropas e muitos outros povos com você. Então, no versículo 8, ele afirma que Israel vive em paz e segurança, porém, virá uma repentina destruição, como está também falar, o Achal Rachalê fala lá em Tessalonicenses, né, que virá sobre nós uma repentina destruição. Eu não lembro agora qual a carta de Tessalonicenses, que Charles Bachelet fala sobre isso, mas tem uma carta que ele diz isso. Ele diz, quando o Eterno diz, quando chegar esse dia, os pensamentos surgirão em sua mente e você planejará planos malignos, ou seja, Gog. Vou invadir esta terra de povoados sem muros. Vou pegar de surpresa essa cidade que está em Shalom, vivendo em segurança, tudo em lugares sem muros, grades ou portas. Aí fala, né, de como é que ele vai fazer para invadir Israel, né? E a cidade de Jerusalém. E aí, tá aqui, ó, fala do mesmo terremoto que fala lá na profecia do capítulo 6 de Apocalipse. Aqui, ó. Quando esse dia chegar, quando Gog invadir a terra de Israel, diz o Eterno, minha raiva furiosa ferverá. No meu zelo, no meu furor ardente, falo, quando esse dia chegar, haverá um grande terremoto na terra de Israel. Olha aí, viu? Modo que os peixes do mar, ele vai falar como vai acontecer esse terremoto. Versículo 21. Chamarei contra ela a espada em todos os meus montes. Todo homem voltará a sua espada contra o seu irmão. Eu julgarei com pestilência e com sangue. Olha aqui os cavaleiros, né? Os cavalos da morte e da guerra, né? Da espada. Mesma coisa como está lá em Guilherme, capítulo 6. Farei cair chuvas torrenciais sobre ele, suas tropas e muitos povos com ele, junto com imensas pedras de granizo, fogo e enxofre. Mostrarei minha grandeza e a minha que é do chá, fazendo-me conhecido à vista de muitas nações, então saberão que eu sou o Eterno. E no versículo 39 ele fala um pouco da carnificina que vai acontecer e da intervenção do Eterno sobre essa guerra. Vamos aqui para o capítulo 39, para a gente concluir.
Não. Farei que volte guiá-la. Aí ele fala um pouco sobre Gog, né? Nananã. Pode ler o capítulo 39 por inteiro, meus Haverim, que aí vocês vão entender um pouco sobre esse dia, tá bom? Tá aqui, ó. Quando esse dia chegar, darei a Gog um lugar para sepultura ali em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do mar. Onde é que se encontra isso? Ezequiel 39, capítulo 39, versículo 11. Quando esse dia chegar, darei a Gog um lugar para sepultura ali em Israel, no Vale dos Viajantes, a leste do mar, e bloqueará a passagem dos viajantes. Lá eles enterrarão Gog e toda a sua horda, e eles o renomearão como Vale de Hanon Gog, horda de Gog. A casa de Israel levará 7 meses para enterrá-los, a fim de limpar a terra. Bom, sim, todas as pessoas da terra os enterrarão, ficarão famosos por isso. Será um dia para eu ser glorificado, diz o Eterno. E aqui fala um pouco sobre como se dará, né, essa reunião e quem vencerá a guerra será o povo do Eterno. Bom, e ali se estabelecerá o reino do Eterno sobre a terra. Quando ele fala no versículo 25. Portanto, o Eterno diz: Agora restaurarei a sorte de Jacó e terei compaixão de toda a casa de Israel, e terei ciúmes do meu santo nome. E assim por diante. Então, tá aí. Então, capítulo 6 de Guiliana, né, trata-se de um aspecto histórico, profético histórico e profético escatológico. Profético histórico está em Zacarias capítulo 1 e capítulo 6, e o escatológico está em Ezequiel capítulos 38 e 39. Tá bom, meus Haverim? E aí, só para concluir, nós vamos ver aqui um pouco sobre o, os livros, a parte que fala paz e segurança, né, que está em 1 Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses, né? Vamos ver aqui. O Tiago Rachali diz: Quando vos disser paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Né? Então, eu não sei qual é aqui a passagem que fala sobre isso, né? Mas vamos pesquisar aqui no Google, né? Fica mais rápido, bem rápido. Aqui. A gente vê claramente que essa passagem está aqui, 5:3. Essa passagem de 1 Tessalonicenses, ela corresponde com o que está lá em Ezequiel 38, que a terra de Israel está em paz, ela está em Shalom, né? E de repente virá, né, o Gog sobre ela, né? Trazendo aí uma guerra, né? Então é 5:1. Então é primeiro Tessalonicenses, não é o segundo. Aqui, ó. Mas você não precisa ter nada por escrito quando aos horários e datas que isso acontecerá, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Eterno virá como um ladrão de noite. Então aqui está referindo-se claramente ao Ezequiel 38 e 39. Shaul Rachalena, em mente, quando ele escreveu isso aos Tessalonicenses, ele está se referindo ao que o profeta profetizou. Tá bom, meus Haverim? Não era nada novo e nem da cabeça dele. É o que está no Tanar. Versículo 3. Quando as pessoas estiverem dizendo tudo é tão pacífico e seguro, nossos dias de hoje, Israel está vivendo em Shalom, está vivendo em segurança. Eles têm um arsenal bélico muito poderoso, Israel tem uma segurança muito, um sistema de segurança muito bom. Aí diz, então a destruição repentina virá sobre eles, assim como as dores de parto vêm sobre uma mulher grávida,
e não há como escapar, né? Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, ou seja, que vem de surpresa. Porque todos vocês pertencem à luz, portanto, vocês pertencem ao dia. Não pertencemos à noite e nem à escuridão. Portanto, não durmamos como os demais, mas fiquemos vigilantes e sóbrios. E para a gente concluir, né, a gente vai fazer uma relação do que está também em Pedro com o que está lá, né, com o que está lá em Apocalipse. Quem poderá suportar esse dia? Apocalipse 6:17 e Pedro. Acho que é 2 Pedro. Deixa eu ver aqui bem rápido. 2 Pedro 3. Aqui, ó. Aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: É por esta mesma palavra que o céu e a terra, né? O céu e a terra atuais, tendo sido preservados, estão sendo guardados para o fogo, até o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além disso, queridos amigos, não ignorem isto, para que o Senhor um dia como 1.000 anos e 1.000 anos como sendo um dia. O Eterno não tarda em cumprir sua promessa, como alguns pensam vagarosamente. Pelo contrário, ele é paciente para convosco, pois não é o seu propósito que alguém seja destruído, mas que todos se convertam dos seus pecados, ou seja, das suas transgressões contra a Torá. Assim o dia do Senhor virá como ladrão, a mesma coisa que Shaul Hachalia falou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Aqui está falando Kefa, né? Está falando a mesma coisa. No dia em que os céus desaparecerem como estrondo, os elementos derreterão e desintegrarão, e a terra e tudo que nela há será queimado. A mesma relação como está lá em Guiliana, no capítulo 6, quando ele afirma claramente, né, que as estrelas do céu cairão sobre a terra, ou seja, ali são bombas atômicas caindo sobre a terra, claramente, não tem o que discutir, né, onde os poderosos da terra tentarão se esconder, né? Só que não vai adiantar. Versículo 11: já que tudo será destruído dessa maneira, que tipo de pessoa você deve ser? Eles devem levar uma vida justa e kadoshim, enquanto esperam o dia do Eterno e trabalham para apressar sua chegada. Esse dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas nós, seguindo esta promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra, em que estará em casa, ou seja, que habita a justiça. Portanto, queridos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puderem para serem achados por ele sem mancha ou imácula, mas shalom, né? Então, tem outras Bíblias, né, que ele traz a seguinte indagação: quem poderá suportar esse dia, né? Então, vou abrir aqui na Bíblia de Jerusalém para a gente poder fazer essa leitura, para ver se a gente encontra essa associação, né? Então, por que que você faz isso, Cesaris? Porque toda a escritura ela deve ser, né, ela deve estar de acordo com outra escritura. Você nunca pode pegar passagens isoladas das sagradas letras. Tá aqui, ó. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que ele está é usando a paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham converter-se. O dia do Senhor chegará como ladrão, e então os céus se desfarão como estrondo, os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. Então, aqui está bem claro uma bomba atômica, né, sendo explodida. Se todo este mundo está fadado a desfazer-se, assim qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade? E quando esperais apressar a vinda do dia de Deus, do Eterno, no qual os céus ardendo em chamas se dissolverão e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, o que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Então, quem poderá suportar esse dia?
né? Então, está em 2 Pedro, capítulo 3. Você pode começar a fazer a leitura do versículo 6 em diante, até o versículo 13, né? Do 6 ao 13. Então, tá aí, meus Haverim. Então, os dois aspectos do capítulo 6 de Guiliana. Está aí bem claro para os Haverim. Então, os quatro cavaleiros, eles são os quatro ventos, né, que estão sobre toda a terra. Baruch Hashem. Então, esse estudo que eu gostaria de compartilhar com todos, esse shiur, espero que tenha sido, todos possam ser edificados com esse entendimento, essa compreensão, Baruch Hashem, e até o próximo, capítulo 7. Vou falar um pouco sobre a identidade dos 144 mil. Shalom.